Olá, me chamo Maria Regina Araújo e hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa intitulada Unidades de Conservação no Cumprimento do ODS 15, Vida Terrestre, uma análise da APA Serras e Brejos do Capibaribe. A ideia para a pesquisa, ela surgiu de uma vasta literatura descritiva sobre o impacto do manejo territorial nas relações ambientais, sociais e econômicas. No Brasil, o estado de Pernambuco é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças do clima, e o bioma caatinga da região sofre danos decorrentes da pressão por recursos naturais, da expansão da fronteira agrícola e da urbanização acelerada. Diante disso, para garantir a resiliência climática e a gestão ambiental do bioma, o governo de Pernambuco estabeleceu a Área de Proteção Ambiental Serras e Brejos do Capibaribe em 2020. Como instrumento de manutenção dos serviços ecossistêmicos, a APA Serras e Brejos do Capibaribe ela contribui para o cumprimento do ODS 15, cujas metas estabelecidas em 2015 almejam a regeneração ecológica, a adaptação socioambiental e a mitigação da perda da mata endêmica. No Brasil, as mudanças na cobertura e uso do solo é marcada principalmente pela substituição de áreas de vegetação natural por áreas antrópicas. E essas mudanças, elas impactam a qualidade de vida da população, porque influencia na dinâmica climática, no nível do mar, na biodiversidade e, consequentemente, na economia. E com isso, em 2000, as unidades de conservação elas foram instituídas no território brasileiro e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, tornou-se um dos principais instrumentos jurídicos para a preservação de ecossistemas. Em Pernambuco, existem 91 unidades de conservação, das quais 4 unidades elas promovem a gestão ambiental da caatinga. Então, sendo a única APA da Caatinga pernambucana, a APA Serras e Brejos do Capibaribe protege um patrimônio biológico que abrange esses 5 municípios de Pernambuco. E, em consonância às metas do ODS 15, ela é ferramenta de recuperação de ecossistemas degradados e o uso sustentável dos recursos naturais. Então, apesar da sua relevância ecológica e status de proteção, a Serras e Brejos do Capibaribe ela está sujeita, né, a pressões antrópicas, como desmatamento, expansão agrícola e urbana, fruto, né, da sua proximidade com o polo de confecções do Agreste. Sabendo-se disso, questiona-se como é que as mudanças no uso e cobertura da APA Serras e Brejos do Capibaribe influenciam no cumprimento das metas do ODS 15. Então, esse artigo ele testa a hipótese de que o aumento das áreas antrópicas na APA Serras e Brejos do Capibaribe contribui para a diminuição do desempenho das metas relacionadas à conservação da vegetação nativa do ODS 15. Apesar da vasta literatura descritiva sobre os ODS, são poucos os estudos que relacionam o monitoramento sistemático do uso e cobertura do solo e métricas de sustentabilidade. Assim, os resultados eles proporcionam inferências específicas de desenvolvimento sustentável para o manejo de unidades de conservação. Então, essa pesquisa ela combina, né, sensoriamento remoto e análises quantitativas. Então, primeiro, foram identificados as mudanças no uso e cobertura da APA Serras e Brejos do Capibaribe através do Sistema de Informações Geográficas ArcGIS e dados recolhidos na plataforma do Map Biomas. O período analisado foi de 2015 a 2023, haja vista a disponibilidade de informações a partir da criação dos ODS. Então, no Map Biomas, temos essas 5 categorias de uso e cobertura do solo, mas como estamos analisando o cumprimento das metas do ODS 15, consideramos esses fatores como áreas verdes e áreas não verdes. Com os achados tabelados, fizemos uma descrição empírica das categorias de uso e cobertura da APA Serras e Brejos do Capibaribe entre 2015 e 2023. Então, comparamos as mudanças apuradas e o cumprimento desses indicadores do ODS 15. E os dados do ODS 15 eles foram coletados no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que é o banco de dados de mensuração das ODS no Brasil.
O sensoriamento remoto implementado na APA, Serras e Brejos do Capibaribe, indica que, em média, 79% da cobertura da APA é constituída por áreas verdes, enquanto 21% correspondem a áreas não verdes. E no período de 2015 a 2023, a variação dessas áreas permaneceu relativamente estável, mas com uma tendência de redução das áreas verdes, acompanhada pela expansão das áreas urbanizadas. A APA Serras e Brejos do Capibaribe ela foi instituída no dia 16 de dezembro de 2020 e foi observado um incremento temporário nas áreas verdes da região entre 2020 e 2021. Apesar do respaldo jurídico, de proteção estadual e de denúncias ambientais, o avanço das áreas urbanizadas e a expansão dos corpos d'água decorrentes da construção de uma barragem local comprometeram os processos ecológicos e a resiliência ambiental necessários para a sustentabilidade. Isso pode ser visto nas notas dos ODS. Os municípios que compõem a APA apresentam baixo nível de desenvolvimento sustentável com desafios significativos. Então, a nota geral dos ODS nos municípios foram essas, e no ODS 15, o nível de desenvolvimento sustentável diminuiu consideravelmente até a categoria de muito baixo. Então, esse gráfico detalha o progresso da região da APA no indicador hectare de áreas florestadas e naturais por habitante, e a tendência é de um declínio progressivo nas taxas de formações florestais naturais por habitante. E os 5 municípios estão no nível de sustentabilidade muito abaixo do esperado. Os dados do indicador Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável salientam que, apesar de 79% da área da APA ser composta por áreas verdes, a falta de um plano de manejo e equipe gestora catalisam o uso desenfreado dos recursos naturais e o adensamento urbano. Por fim, no indicador Grau de Maturidade dos Instrumentos de Financiamento da Proteção Ambiental, apenas Belo Jardim conquistou o alto nível de desenvolvimento sustentável, com um total de 80 pontos. Os demais municípios apresentaram desafios com os instrumentos de gestão e financiamento da proteção ambiental. Os resultados dessa pesquisa, portanto, apontam que entre 2015 e 2023, a região da APA, Serras e Brejos do Capibaribe, apresentou um aumento das zonas urbanas em 61,22%. Em 2020, que foi o ano da criação da APA, a expectativa de conservação ela foi atendida apenas até 2021 e a vegetação nativa ela voltou a perder espaço para áreas não verdes. Então, a amostra em análise ressalta que nesta região do bioma Caatinga, o vetor negativo principal tem sido a expansão das zonas urbanas. E isso impacta negativamente o cumprimento das metas do ODS 15 dos municípios parte desta unidade de conservação, e eles apresentam índices muito baixos. Assim, a hipótese principal deste artigo está correta, porque os dados eles confirmam que o aumento das áreas antrópicas na APA Serras e Brejos do Capibaribe contribuiu para a diminuição do desempenho nas metas relacionadas à conservação da vegetação nativa do ODS 15. Então, esse artigo ele proporciona, portanto, inferências iniciais e quantitativas sobre unidades de conservação no cumprimento do ODS 15 Vida Terrestre. De modo geral, a coleta sistemática feita subsidia o planejamento territorial sustentável ao identificar padrões de ocupação, avaliar impactos ambientais e subsidiar políticas públicas voltadas à mitigação das mudanças climáticas. E como agenda de pesquisa, é importante sempre aprimorar os modelos utilizados. Então, como exemplo, a realização de inventários de campo é uma estratégia boa que enriquece os resultados encontrados. Por fim, essas são as referências bibliográficas que fundamentaram a pesquisa. E muito obrigada pela atenção.